Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Cá estamos nós mais uma vez aqui reunidos no mesmo propósito de adorarmos ao Senhor, de conhecermos um pouco mais desse Deus que nos elegeu para que nele possamos viver de maneira totalmente oposta à direção que vive esse mundo. O Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus eterno, um Senhor que conhece todas as coisas, tudo, nada está oculto diante dos olhos do Senhor. E as promessas de Deus para as nossas vidas, com certeza, é muito melhor do que viver a nossa vida na força dos nossos próprios braços. Por isso, nessa noite, amados, nesse nosso culto de ensinamento, eu quero falar um pouco com você em relação ao espírito profético. Eu quero falar com você um pouco a respeito das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, Ele promete vida abundante a todos aqueles que nele creem. E é sobre isso que eu quero falar contigo. É uma série de 3 mensagens. Hoje estaremos ministrando a terceira. Falamos na primeira mensagem a respeito do ordinário e o extraordinário, né? De que o ordinário é a preparação para que venhamos alcançar o extraordinário. Falamos a respeito do poder da decisão, falamos no domingo a respeito do poder da decisão, e hoje eu quero falar a respeito do espírito profético. O espírito profético que é capaz de nos direcionar a partir do momento que vivemos o ordinário. Veja bem, algumas pessoas têm confundido essa palavra ordinário. Ordinário nada mais é do que viver todas as coisas repetidas vezes, você viver o seu cotidiano, mas de forma excelente, de forma temerosa ao Senhor, de forma realmente proposta por Deus. Sem almejar, a princípio, o extraordinário. Viva o ordinário. A partir do momento que você vive o ordinário, sim, esse é o caminho para que você possa alcançar o extraordinário. Vocês devem estar lembrados, né, do sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel. Trouxemos o exemplo da vida deles, a forma como eles viviam, sem chorar, sem ficar choramingando, sem ficar murmurando. Isabel era estéril, num tempo em que as mulheres estéreis eram condenadas diante dos olhos do mundo. Eram mulheres que, diante dos olhos do mundo, essas mulheres viviam sem o favor de Deus, pelo fato de serem estéreis, mas eles não reclamavam, eles não estavam nem aí para as circunstâncias, eles viviam a sua vida de maneira ordinária, mas eles decidiram continuar vivendo e servindo ao Senhor, independente das circunstâncias. Então existe um poder nessa decisão, um poder em você decidir servir a Deus independente das circunstâncias, para que você possa almejar o extraordinário do Senhor, para que você possa ter direito ao acesso às promessas de Deus. Entenda isso. E o espírito profético, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, amados. Eu sei que talvez essa semana, graças a Deus, né? Hoje nós temos acesso, através das redes sociais, a ministrações, simultaneamente, várias ministrações. Temos acesso a pessoas que Deus tem usado com muito poder e graça nos dias de hoje, como deve estar ocorrendo agora, simultaneamente a essa minha ministração, ocorrendo o que nós vínhamos assistindo desde terça-feira, a convocação geracional que está ocorrendo lá em Itajaí, onde o apóstolo Luiz Hermínio convocou ali todos os seus líderes, e ali eles têm dialogado, eles têm dado exemplos da forma como eles serviram, da forma como eles iniciaram o trabalho deles em obediência ao Senhor. Eles começaram de uma forma muito precária, de uma forma muito realmente difícil. A forma como eles testemunharam esses dias, desde terça-feira a gente vem assistindo, e hoje está ocorrendo lá a última ministração deles. Talvez você que está aí me assistindo
talvez até assistiu essas outras ministrações anteriores. Não se preocupa, que o correto é você estar aí, assistindo realmente, porque é esse ministério aqui que tem alimentado você. É esse ministério ao qual você escolheu servir ao Senhor. Então, amados, fica tranquilo, depois você vai assistir, depois você vai ver lá com calma, porque está tudo gravado bonitinho, e você vai ter acesso ao que eles estão ministrando lá nessa noite. Mas nesse momento eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a estabelecer aqui diante de Deus uma comunhão plena com o Senhor. Eu quero convidar você a dar toda a liberdade ao Espírito Santo de poder tocar em sua vida, de liberar sobre a sua vida nessa noite uma unção tal, capaz de direcionar você às promessas que Ele tem para a sua vida, ao propósito pelo qual você foi alcançado um dia. Curva sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti toda a graça, Senhor, a Ti toda a nossa rendição, a Ti, Senhor Deus, toda a nossa exaltação. Nós Te louvamos, ó Pai querido, bendizemos a Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, porque um dia o Senhor nos trouxe para fazer parte do Teu reino, Senhor, um reino de amor, um reino de graça, um reino, ó Deus Pai querido, um reino que não se mistura com esse reino terrestre, com esse reino, ó Pai querido, que está sendo governado pelo império das trevas. O Teu reino é um reino de luz, e nós nos alegramos por fazer parte do reino de luz. Obrigado, Senhor, pela Tua escolha, oh Deus, obrigado por ter nos enxergado, ó Deus Pai querido, em meio a uma multidão de pessoas. O Senhor viu a mim, o Senhor viu a cada um desses que estão aí diante do Senhor. Pai, que nessa noite venha estar falando, ó Pai querido, a Tua palavra venha de encontro com aquilo que nós necessitamos, com aquilo que realmente o Senhor, ó Pai, precisa realizar nas nossas vidas, para que as nossas veredas, ó Pai querido, venham ser endireitadas diante dos Seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa-me por boca profética, ó Deus, diante dessas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, usa-me segundo o qual o Senhor me levantou, o propósito pelo qual o Senhor me elegeu, ó Pai querido, que nessa noite eu venha, Senhor Deus, cumprir o meu chamado, ó Senhor, na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou a total liberdade, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas Tu vem estar falando com cada uma dessas pessoas que escolheram tomar a decisão de estarem aqui ouvindo a Tua palavra através da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 119, no verso 29. Salmo 119, verso 29. Amém? Aleluia. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por Tua graça, ensina-me a Tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as Tuas ordenanças. Palavra do Senhor. O salmista declarou isso em certa ocasião. Ele simplesmente escolheu, tomou a decisão de contar com a graça do Senhor para guiar-se, diante de Deus, para trilhar os caminhos do Senhor. Ele pede ao Senhor: desvia-me dos caminhos enganosos. Quer dizer, estamos sujeitos sim a sermos tomados de engano. Estamos sujeitos a cometer falhas, a errar, porque habita em nós ainda uma natureza carnal. Ainda existe sim a possibilidade de cometermos erros, mesmo nós que nascemos de novo, mesmo nós que somos de Deus, mesmo nós que temos o Espírito Santo do Senhor, estamos sujeitos sim a erros, mas aqui, conforme o salmista declara, desvia-me dos caminhos enganosos. Existem caminhos de enganos na nossa vida. Eu estou falando para pessoas tementes ao Senhor, para pessoas que estão escondidas em Deus, pessoas que escolheram servir ao Senhor.
por tua graça, pelo teu favor, ensina-me a tua lei. Sabe, amados, existe um grande número de pessoas que realmente escolheu seguir a Cristo. E isso me alegra muito. Esse grande número de pessoas que escolheram servir a Cristo. Mas existe também um número maior ainda de pessoas que têm um entendimento errado sobre a forma de seguir a Cristo. Existe um grande número de pessoas que têm seguido a Cristo pensando que é assim, que é dessa forma, mas tem muita coisa errada. Pessoas que estão dizendo que Deus falou, que Deus quer que seja assim, assado, e na verdade Deus não falou nada disso. Sabe, isso me deixa muito entristecido. O contrário, né, de saber que tem muitas pessoas seguindo a Cristo. Há um sofisma impregnado na mente dessas pessoas, infelizmente. Uma mensagem mentirosa, porém é uma mensagem mentirosa, mas ela tem muita aparência de ser uma mensagem verdadeira. Essas pessoas que têm servido ao Senhor estão seguindo o caminho de engano. Muitas delas pensam que simplesmente pelo fato de a palavra declarar que Deus é amor, Ele jamais irá condenar os seus filhos, mesmo que esses sejam faltosos diante dele. Muitas pessoas têm essa mentalidade. Simplesmente pelo fato de Deus ser amor, não, jamais. Ele não vai nunca me condenar. Porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor. Amado, é uma coisa que é um sofisma. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus que observa, segue exatamente aquilo que Ele estabeleceu como sendo lei. Se você observar bem, o salmista, ele escolheu, amados, ele escolheu trilhar o caminho da fidelidade ao Senhor, conforme declara ali, ó, eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Outro fato que me chama a atenção nesse texto, o Espírito Santo de Deus, Ele é o responsável por nos conceder o favor. O que é esse favor? É a graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. Para que Ele nos concede essa graça, esse favor? Para que venhamos aprender de Deus, para que venhamos nos tornar parecidos com Ele, porque a imagem e a semelhança a qual nós fomos criados por Deus, formados do pó, fomos cheios do Espírito, o Espírito que Deus soprou em nossas narinas. Nessa época, tínhamos ali sim a imagem e semelhança do Criador, mas com o pecado nós perdemos isso. Então hoje existe a graça, o favor imerecido de Deus, que é capaz de nos tornar, de nos levar de volta, fazer com que venhamos recuperar aquela imagem que perdemos em consequência do pecado. Por tua graça, ensina-me a tua lei, a Torá. Torá, uma expressão hebraica, Torá quer dizer lei. E ela traz o sentido de levar o estudioso ao acerto. Torá, lei, ela traz o sentido de levar o estudioso ao acerto. Veja bem, não é qualquer um, é o estudioso. O Senhor conhece realmente aqueles que se empenham em buscar a conhecê-lo através de
examinar as Sagradas Escrituras. Então, a Torá, a lei, ela faz com que esse estudioso seja levado ao acerto. Agora, algumas pessoas, simplesmente, essas pessoas que têm esse sofisma maligno em suas mentes, elas simplesmente têm caminhado achando que estão servindo, achando que estão seguindo os passos de Jesus Cristo, simplesmente baseado naquilo que ouviram falar, e muitos daqueles que falaram besteira. Falaram coisas que Deus não falou. Agora, a graça do Senhor, o favor imerecido de Deus, essa graça salvadora de Jesus Cristo, ainda hoje, presta bem atenção, ainda hoje está à disposição, isso é, está ao alcance de todos nós, de toda a humanidade. E agarrando-se a essa graça salvadora, amados, essa graça salvadora de Jesus Cristo, o ser humano, ele é capaz de evitar esse caminho do engano, que, com certeza, vai direcionar as pessoas que estão trilhando esse caminho do engano a uma destruição pessoal e absoluta. Isso é muito sério. Quanto mais os povos, quanto mais a sociedade se afasta da reverência, da obediência a Deus e a sua palavra, mais elas se entregam à imoralidade, à rebeldia e à confusão mental e espiritual. Quanto mais se distanciam da palavra e do Senhor. Confusão espiritual, sim. Nos dias atuais, amados, existe um espírito maligno, um espírito de sensualidade, um espírito de imoralidade atuando na mente e no coração das pessoas. E não vá pensar você que esse espírito maligno da imoralidade, da sensualidade, não vá pensar você que você, pelo fato de um dia ter aceitado a Cristo, está imune à ação desse espírito maligno. Muito pelo contrário, o alvo dele é você, o alvo dele não é as pessoas, não são as pessoas que estão lá no mundo, não. O alvo desse espírito maligno é a vida dos nascidos de novo. Você é o alvo principal. Existe um personagem na palavra de Deus que eu quero falar um pouco a respeito dele, que é feito muita injustiça com relação a essa pessoa. Essa pessoa é muito desprezada. Na maioria das vezes, quando ouvimos algumas pregações em que ele é a peça central, a maioria dos pregadores usam ele como um exemplo negativo. Isso eu vejo assim com muita tristeza. Eu estou me referindo à pessoa de Ló. As pessoas têm por hábito comparar Ló ao seu tio Abraão. Têm por hábito usar aquele momento em que Abraão e Ló estão ali diante de uma escolha. E Abraão deixa que Ló escolha o caminho que ele quer seguir. É lógico, ele foi pelo caminho mais bonito. Qualquer um no lugar dele escolheria um caminho plano, um caminho verde, agradável aos olhos. Ló escolheu esse caminho. E esse caminho ia dar lá em Sodoma e Gomorra. Então Ló, a maioria dos pregadores nos dias de hoje condena Ló por causa dessa escolha. Agem com desprezo em relação à pessoa de Ló. Mas, pasme você, a palavra de Deus trata Ló como homem justo. Ló, homem justo. Então nós temos que ter muito temor, muita reverência a Deus, a nos dirigir a um personagem que está citado aqui na palavra de Deus. Temos que ter muito temor ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, por favor. Enquanto você encontra aí, quero dar uma olhada aqui nas pessoas que já estão aí conectadas conosco. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Vocês já estão vendo aí, o meu computador está demorando aqui.
muita gente que está assistindo lá a convocação geracional, amém? Olha, eu estou vendo aqui o Wendel, a Laura, Márcia Oliveira, a Graziela, minha sobrinha, a Tiele, a Leila. Olha só, até o Fabiano, que bênção, Fabiano, Felipe, Adriana, seu Márcio Fernando, pai da Thalita, um abraço, seu Márcio, Cristiano, Nadiesca, esses aí são fiéis, a Thalita, Ricardo, meu sobrinho, Henrique, Patrícia Mota, Márcia Rocha, minha colega da época de Hospital São Francisco, Marcão, Anoeli, Hugo Vinícius, o Jairinho, meu líder na época de comunidade cristã, bênção, foi a minha vida, continua sendo até hoje, Tiago Castro, a Carmen Mareto, a Luciana, mãe da Sabrina, esposa do Marcelão, um abraço pro Marcelo aí, Luciana, Cristina Rodrigues, o Derek Miguel, e a Nair João Batista Franco, a Nair e o seu João, olha só, os pais da Leila, lá de Minas, glória a Deus. Então vamos lá, um abraço a todos vocês, espero que vocês possam realmente estarem sendo alimentados aí por essa palavra. E conforme eu ia dizendo, Ló, homem justo, conforme diz a palavra de Deus, segundo Pedro capítulo 2, no verso 6, diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente. Opa, vou começar de novo. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à ruína completa, vírgula, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou quem? O justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. A sociedade da época, ali de Sodoma e Gomorra, era uma sociedade insubordinada, que vivia de maneira ímpia. Olha só, continua dizendo, porque esse homem justo, está falando de Ló, pelo que via e ouvia, ao morar entre aquele povo, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles homens praticavam. Você entende? Vamos então olhar o lado bom de Ló, vamos olhar então pela perspectiva de Deus a pessoa de Ló, deixar de lado tudo que nós já ouvimos a respeito de Ló, as comparações idiotas que nós já ouvimos a respeito de Ló. Deus o vê como um homem justo. Aprendemos com Ló muitas coisas boas, como por exemplo, ele vivia ali na cidade, lá em Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, amados, onde havia ali uma sociedade não muito diferente da sociedade nos nossos dias atuais, tá? Era uma sociedade, amado, assim, de pessoas iníquas, pessoas que eram dominadas por esse espírito de imoralidade, por esse espírito de sensualidade, pessoas insubordinadas, pessoas que não tinham o menor temor a Deus. Essas pessoas eram as pessoas da época de Ló. Mas Ló tomou a decisão, veja bem, ele decidiu não ser como aquelas pessoas. Ele decidiu permanecer justo diante dos olhos de Deus. Ele não foi uma Maria vai com as outras. Ele não se deixou misturar com aquelas pessoas. Não tomou a forma daquelas pessoas. Conforme diz a palavra. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam, que aqueles homens praticavam.
Ele atormentava a sua alma justa, porque ele via e ouvia coisas horríveis. O justo Ló, isso é assim que a Bíblia trata. Ele atormentava a sua alma justa todo dia. Sabe o que é atormentar a alma justa todo dia? Todo dia ele falava: eu não vou me misturar, eu não vou ser como eles, eu não vou me deixar levar por aquilo que todos estão fazendo, eu não quero entrar nessa, eu não vou ser daqueles que diz, não tem nada a ver. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com os dias atuais. Bem, é isso mesmo. O pecado mais comum lá em Sodoma e Gomorra, tanto uma como outra cidade, estava no mesmo pacote. O pecado mais comum lá, o que eles mais praticavam, amados, era a imoralidade, era a perversão sexual. Coisa horrível. Aquilo era o que dominava a vida das pessoas na época. Olha só, e mesmo vivendo numa sociedade como aquela, sabe o que a Bíblia diz? Ele tinha 2 filhas. Ló tinha 2 filhas. Olha, presta bem atenção, você pai, você mãe, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Ele tinha 2 filhas, e diz a palavra de Deus que essas 2 filhas eram virgens. Mesmo desposadas, elas permaneciam virgens. O que quer dizer desposadas? Desposadas é mais ou menos como se fosse noivas nos dias atuais, mas um pouco mais sério, um comprometimento muito mais sério que o noivado atual. Elas eram mulheres, moças, né, que foram prometidas aos seus maridos. Já estava tudo certo para elas casar, mas ainda não eram casadas. Então era como se fosse casada, não tinha ali a permissão para fazerem sexo com seus maridos. Então a Bíblia diz que elas eram virgens, eram desposadas, porém virgens. Numa sociedade onde o espírito da imoralidade sexual, da perversão sexual, imperava. Ló criou as filhas dele totalmente à parte desse mundo. Entende? Nos dias de hoje, alguns chegam diante de nós, pastor, mas não dá, quem segura esse menino? Quem segura essa menina? Pastor? Ou então os filhos, né, falam, nada a ver, pai, nada a ver, pastor. Esse espírito do nada a ver, você não faz ideia o quanto isso aí atormenta os meus ouvidos cada vez que eu ouço. Esse espírito do nada a ver, essa palavra nada a ver, isso aí é coisa do inferno. Não tem nada a ver, meu coração é do Senhor. Quantas pessoas estão nessa? Que isso, pastor? Deus conhece meu coração. Essa é a grande questão. Então, você observa que, olha, a família de Ló era composta por Ló, a esposa, e as 2 filhas. Não vou considerar os 2 genros ainda como fazendo parte da família dele, porque elas ainda não eram casadas, eram apenas desposadas. Então eles eram 4 membros da família. Dos 4 membros dessa família de Ló, 3 tomaram a decisão de não olhar para trás. Tomaram a decisão de permanecer no caminho, focando as promessas do Senhor. Tomaram a decisão de não se deixar envolver, não permitir que o seu coração fosse tomado, seu coração fosse infectado por aquele vírus da imoralidade, por aquele vírus da perversão sexual. Dos 4, 3, mas um decidiu olhar para trás. Você já sabe o que aconteceu com a esposa de Ló. Não precisamos entrar em detalhe. Então, amados, entenda uma coisa. Deus tinha uma proposta para Ló e toda a sua família. Deus tinha uma proposta que envolvia inclusive os genros. A proposta era para todos ali. Mas de todos eles, essa proposta de Deus, presta bem atenção, até hoje Deus continua agindo assim, Deus não muda. Deus propõe algo para nós.
Só que Ele nunca vai te forçar, nunca vai te obrigar a viver a proposta dele, a proposta que Ele tem para a sua vida. Deus não forçou a Ló e toda a sua família a obedecerem àqueles anjos. A proposta é que eles saíssem da cidade e fossem lá para as montanhas. A proposta era essa, mas de todos eles, dos 4, 3 escolheram obedecer, decidiram obedecer e foram salvos de toda a destruição. Toda a destruição. Apenas um foi destruído. A proposta de Deus hoje continua a mesma. Ele propõe a mim, propõe a você escolher viver na montanha. Num lugar onde a visão é privilegiada. Num lugar onde você vai estar até mais próximo do Senhor. Ele sabe tudo a meu respeito. Deus sabe tudo a seu respeito. Nosso Deus é um Deus eterno. Se Ele é um Deus eterno, presta bem atenção. Se Ele é um Deus eterno, Ele sabe tudo o que já aconteceu a meu respeito. Sabe tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer. Nada melhor do que estar próximo a Ele. Nada melhor do que estar vivendo ali, ó, lado a lado com Ele. Deus sabe. Deus já propôs para cada um de nós um futuro. E esse futuro, amados, esse futuro, Ele sabe exatamente o que tem para nós daqui a 20 anos. Deus sabe. Ele sabe exatamente o que está proposto, o que vai acontecer conosco daqui a 20 anos. Se a gente tomar a decisão de andar em obediência a Ele, se nós tomarmos a decisão de servir a Ele em obediência, a escolha é sua, a escolha é de cada um de nós, andar segundo o que Deus propõe ou andar segundo o que o nosso coração está disposto a fazer. Agora, se o nosso Deus é um Deus eterno, Ele tem livre acesso ao futuro, sabe o que já houve no passado, livre acesso à nossa vida no presente, né? Então o que acontece? Ele é capaz de ir lá no futuro e trazer aqui para o presente a instrução para que nós venhamos decidir aqui no presente o que nós vamos nos tornar lá no futuro. Deus coloca diante de você a instrução para você se tornar aquilo que Ele deseja fazer de você lá no futuro. Essa instrução é colocada hoje diante de você, no nosso presente. Lembra quando eu disse? O que nós vivemos hoje é fruto do nosso passado. O que nós viveremos amanhã será fruto do que nós estamos vivendo hoje. Então Ele traz diante de nós uma instrução. Olha, segue por esse caminho, faz assim, assim, assado, e você vai alcançar isso, isso e aquilo, vai se tornar isso, isso e aquilo. A instrução para que tudo vá bem na minha vida, tudo vá bem, Ele coloca diante de nós. Aí é direito de escolha, é você quem escolhe. É exatamente isso. Ele é capaz de revelar isso a nós através de um espírito de profecia. Não quer dizer que as profecias devem gerenciar a sua vida. Você não tem que andar de acordo com o que foi profetizado. Não. Você simplesmente só precisa andar em obediência, em temor a Deus. Que aquilo que foi profetizado vai acontecer naturalmente na sua vida. É você escolher andar em obediência, decidir obedecer ao Senhor, ao Deus eterno. O fato dele nos revelar através de profecias o nosso futuro, não quer dizer que nós vamos ser obrigados a obedecer a Ele. Ele te deixa bem à vontade. O apóstolo Paulo fala
a respeito desse espírito de profecia com Timóteo. Olha comigo, observa lá comigo em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. 1 Timóteo 1, 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução. Ali, o apóstolo Paulo falando a respeito, profeticamente, né? Dizendo para Timóteo a forma como ele devia viver a sua vida. Dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Combata o bom combate. Segue aí as profecias que já foram proferidas a seu respeito. Olha, o fato de serem proferidas profecias a meu respeito não quer dizer que eu não vou ter que combater um bom combate. Não quer dizer que a minha vida vai ser um mar de rosa. Não, eu tenho que ir para a guerra, para que eu possa fazer valer a pena, para que eu possa usufruir da graça de Deus e poder alcançar a existência, trazer à existência aquilo que foi profetizado. Não quer dizer que está tudo tranquilo, não, já beleza. Não, eu tenho que combater um bom combate, manter a minha fé, conforme ele diz aqui, ó, mantendo a fé e a boa consciência. Infelizmente, muitos têm naufragado na fé diante das circunstâncias nos dias atuais. O que você acha que está acontecendo? Deus, hoje mesmo eu falava com um irmão na fé, falava, olha meu irmão, ele dizendo em relação à atual circunstância, tantas pessoas morrendo, a crise, tudo isso acontecendo. Eu falava com ele e disse, olha, Deus está peneirando, passando na peneira a igreja dele. Aqueles realmente que são inabaláveis, aqueles que realmente têm vivido segundo a fé que está nos seus corações, esses são intocáveis. Esses são intocáveis. Mas aqueles que até hoje viveram na fé dos outros, estão naufragando na fé. Você entende? Então nós precisamos confiar que nada sai do controle de Deus. Todas as coisas. Hoje conversava com minha esposa a respeito disso. Se não fosse essa pandemia, algumas coisas que têm acontecido na vida dela não iria acontecer. Algumas pessoas ao qual Deus tem trazido diante dela, que tem sido bênção na vida dela, ela não teria esse privilégio. Então, amados, olha, talvez você vai ficar pasmo com o que eu vou te dizer. Dai graças a tudo, até mesmo ao que você está passando. Deus é o Deus que faz convergir todas as coisas com um propósito: abençoar você. Sim, todas as coisas contribuem, convergem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus tem propósito em todas as coisas, só você que não está enxergando isso. Nada foge do controle de Deus. Nada. Então você pode confiar em Deus, sim. Você pode confiar em Deus. Deposita sua fé em Deus. Confia no Senhor, que nada vai fugir do controle de Deus. Você não pode deixar que as circunstâncias determinem o curso da sua vida. É isso que tem acontecido com muitos cristãos. As circunstâncias têm feito com que essas pessoas mudem o curso da sua vida. Não Deus, mas sim as circunstâncias. A necessidade não pode determinar o curso da sua vida, não. O nosso Deus é um Deus que atende fé. Deus não atende necessidade. Ele supre. Porque tem tanta gente que tem necessidade no mundo, né? Não tem? Tem tanta gente nesse mundo que necessita disso, necessita daquilo. E Deus tem atendido essas necessidades? Não. Deus não atende necessidade. Deus atende a fé das pessoas.
Então a necessidade não pode determinar o curso da sua vida. Eu vou fazer isso porque isso é bom, isso está dando dinheiro, isso vai dar um retorno legal. Eu vou fazer isso porque eu estou precisando disso. Não. Faz aquilo que Deus tem colocado diante de você, no seu coração, aquilo que Deus tem te convencido de que é a coisa certa a ser feita. Isso que você deve se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Nosso Deus é eterno, Ele sabe que você vai se tornar daqui 20 anos. Ele traz a instrução para que você se torne aquilo que Ele espera que você se torne. A instrução Ele coloca hoje diante de ti. Você decide acatar ou não. Você que está me entendendo, diga glória a Deus. Olha só, eu vou te dar um exemplo na palavra de Deus em relação a isso. E o exemplo que eu vou citar é de um homem que ele é conhecido por nós cristãos como o pai da fé. Olha, o cara não tinha pouca fé, ele tinha muita fé. O pai da fé. Gênesis capítulo 12, no verso 10. Eu estou falando de Abraão. Observa só a atitude de Abraão. Observa só Gênesis 12, no verso 10. Diz assim, houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, vamos analisar aqui. Abraão até então, não era Abraão ainda. Abraão desceu para o Egito. Por quê? Porque a fome naquela terra era rigorosa. Então, mesmo ele sendo um homem cheio de fé, mesmo hoje, nos nossos dias, a gente conhecendo Abraão como o homem, o pai da fé, ele tomou a decisão de descer ao Egito. E o Egito, aos olhos da palavra de Deus, é o mundo. Nós fomos tirados do mundo. E o que Deus quer dizer com isso? Que Abraão regrediu. Descer ao Egito é sinal de regressão, sinal de voltar atrás, abandonar a nossa posição e dar um passo para trás, rejeitar a nossa categoria de herdeiros do Senhor. Abraão tomou essa decisão, abriu mão de ser o herdeiro do Senhor e foi aonde? Saciar a fome dele, no Egito. O que acontece? A necessidade determinou o curso da vida de Abraão. Ali talvez ele estivesse vivendo ali uma grande luta por causa da fome, por causa das suas debilidades ali. Talvez você hoje esteja vivendo um momento de muita dificuldade, financeira principalmente, porque os dias são dias maus. Mas eu posso te dizer uma coisa, mesmo que os dias sejam dias difíceis, mesmo que você esteja atravessando um momento de muita escassez, não abandone a sua posição. Coloque diante do Senhor todas as suas necessidades. Hoje eu vou dar um testemunho. Hoje foi o dia que eu tirei para ir pagar algumas contas. Pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, eu e minha esposa. E pagamos todas essas contas e de repente eu pego o saldo na minha conta e vi que sobrou praticamente nada. Aí eu já, os olhos humanos, a atitude humana ali já quis começar a se revelar. Ai, Jesus, paguei, mas e agora? Estou duro. Aí o Senhor, de imediato, essa é a diferença de você ser guiado pelo Espírito. Essa é a diferença de você não se deixar levar por aquilo que você está vendo, mas sim por aquilo que você está crendo. De imediato, quando aquilo quis tomar o meu coração assim por completo, eu falei, opa, peraí, Espírito Santo falando comigo. Você não vive por vista. Há uma semana atrás, olha só, o Espírito Santo testificando o meu espírito, que há uma semana atrás, eu não sabia onde eu ia tirar dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz. E naquele momento eu estava pagando o aluguel, pagando a água, pagando a luz. E aí o Espírito me levou a lembrar isso há uma semana atrás. Eu falei, ô Jesus, me perdoa. Sabe, amados, uma coisa que eu aprendi com isso. Aprendi não, né? Eu fui obrigado a relembrar aquilo que Deus já havia me falado. É assim que Deus age conosco. Um passo de cada vez.
um dia após o outro. Você não vai ter abastança. No momento que nós estamos vivendo, Deus supre aquilo que é o necessário. Entende? Não se desespere. Deus vai te abençoar conforme você for apresentando a Ele a sua necessidade. Você não vai ficar com a conta recheada lá sobrando. Para quê? Para você depositar a sua esperança na sua conta bancária? A sua esperança tem que estar no Senhor. É Ele que supre a minha necessidade, é Ele que supre a sua necessidade. A nossa dependência está no Senhor. É assim que Ele espera que eu haja, que você haja. Abraão, voltando para Abraão, ele tomou a decisão de ir para o Egito para suprir uma necessidade. Agora só observe o que aconteceu com o filho dele, Isaac. Antes de falar de Isaac, teve consequência aquela atitude de Abraão. A consequência foi terrível. A consequência foi que a descendência de Abraão, você pode ler isso depois lá na palavra de Deus, a descendência de Abraão foi escravizada no Egito durante 400 anos. Você conhece a história. Mas quando o herdeiro, Isaac, também, vamos ler lá comigo, Gênesis 26, capítulo 26, versículo 1. Gênesis 26, versículo 1. Olha o que aconteceu com Isaac. Uma situação bastante semelhante à do pai dele. Diz assim, ó, houve fome naquela terra. Como tinha acontecido, olha só, a palavra de Deus é bem clara, gente. Talvez você já leu isso e não tenha se percebido. Houve fome naquela terra. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Deus falou para Isaac, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isso é dependência de Deus. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Você entende? Deus falou para Isaac, Isaac, ó, seu pai desceu no Egito, vivendo essa situação. Você não, você fica quietinho aqui. Eu vou te abençoar aqui. Isaac ouviu mais o Senhor do que o seu próprio pai. O coração de Isaac decidiu andar ali, em obediência às promessas. Ele sabia que existia uma promessa do Senhor sobre a vida dele. Ele era o herdeiro direto daquelas promessas que estavam sobre o seu pai. Ele passou a herdar aquelas promessas. Passou a caminhar segundo aquela promessa. A necessidade não determinou o curso da vida de Isaac. E o que Deus espera nessa noite, que você entenda isso, que a necessidade não pode determinar o curso da sua vida. Permaneça firme naquilo que o Senhor prometeu. O Espírito profético nessa noite está tocando em algumas vidas, está confirmando no seu coração palavras, trazendo aí a sua lembrança, palavras que foram liberadas a você e que estavam no esquecimento. Mas o Senhor nessa noite aviva essas palavras, traz a sua lembrança, a sua memória, aquilo que o Senhor prometeu. Ele é fiel para cumprir, desde que você decida permanecer em obediência a Ele. Não importa o que aconteça, não importa como venha o mundo estar agindo, não importa, permaneça fiel, não se corrompa com as ofertas que o mundo tem para a sua vida, não. As ofertas do mundo são passageiras e elas não podem superar, elas não podem jamais se comparar às promessas de Deus para as nossas vidas. Permaneça fiel àquele que prometeu.
porque Ele é fiel para cumprir tudo isso e muito mais. Ele é o Deus eterno, que traz a instrução para o dia de hoje, para você chegar ao nível de maturidade suficiente para escolher trilhar o caminho que Ele determinou para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amados? Permaneça firme. Deus é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes faça, em nome de Jesus, prosperar em dias de sequidão. Em nome de Jesus, é o que eu profetizo sobre a sua vida. Amém, amados? Amém. Nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. Esteja se preparando, já prepare com antecedência aí o seu vinho, o seu pão, para que você possa estar renovando a aliança com o Senhor, dando um ponto final a um ciclo e iniciando um novo ciclo na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Amém, pastora?